Melhor. Ele levantou uma sobrancelha. Apenas melhor, ela sorriu. Bem melhor do que na semana passada. Um fantasma de um sorriso cruzou o seu rosto. Isso é bom. Ele tomou um gole lento do seu café. Sabes que estou orgulhoso de ti. Ava pestanejou, sem perceber o que. Eu não fiz nada, o pai dela pousou a caneca. Tu defendeste-te a ti própria. Ela hesitou, não devia ter sido preciso. A expressão dele suavizou-se, não. Não devias ter feito. Ava exalou, a olhar para o grão da mesa de madeira. Debaixo das suas mãos, o que vai acontecer ao Connor? O pai recostou-se na cadeira. Isso é com ele. Ava franziu o sobrolho. O que queres dizer com isso? O pai estudou-a cuidadosamente. As ações têm consequências. Ele está a aprender isso agora, quer mude ou não. Isso é com ele, ela pensou sobre isso. Durante tanto tempo, Connor parecia intocável. Tinha os amigos certos, a família certa. O apelido certo andava pelo mundo, como se nada lhe pudesse tocar. Mas ele estava enganado, Ava já não tinha medo dele. E talvez apenas talvez, essa fosse a verdadeira vitória. Porque desta vez, quando ela entrou na escola, não era ela que estava a olhar por cima do ombro. Ava nunca mais viu Connor Tate. Na altura em que a semana terminou, a sua família tinha o tirado da escola. Alguns diziam que ele ia ser transferido para uma academia privada. No outro distrito, outros sussurravam que o seu pai tinha puxado alguns cordelinhos para o inscrever num colégio interno. Fora do estado, seja como for. Ele tinha desaparecido e pela primeira vez em muito tempo. Ava conseguia respirar, mas só porque Connor tinha desaparecido. Não significava que as coisas ficassem perfeitas de repente. Os estragos já tinham sido feitos. O peso da sua crueldade, os meses de humilhação, não desapareceram de um dia para o outro. Ainda havia as escadas, né, as conversas abafadas que paravam quando ela passava. Os alunos que não sabiam se deviam fingir, como se nada tivesse acontecido, ou reconhecer que tudo tinha acontecido. Mas Ava já não estava à espera da aprovação deles. Em vez disso, fez algo a que nunca se tinha atrevido antes. Levantou a mão na aula. Falava quando tinha algo a dizer. Olhava as pessoas nos olhos quando passava por elas nos corredores. E lentamente, muito lentamente, o isolamento começou a ceder. Na sexta-feira, uma rapariga da sua turma de matemática sentou-se no lugar ao lado dela ao almoço. Não disse muito, apenas um olá casual. Um dia depois, alguém lhe perguntou se ela queria fazer parte do seu grupo, para um projeto, em vez de deixar que o professor lhe atribuísse. Na segunda-feira, um rapaz da sua turma de inglês, um miúdo calado que nunca se envolvia em nada, murmurou baixinho enquanto passava pelo cacifo dela. O que ele fez foi uma grande asneira. Eva virou-se. O rapaz ajustou a alça da mochila. Mal olhava para ela, dizendo apenas: Se eu soubesse que era assim tão mal, eu. Ele interrompeu-se, abanando a cabeça. Não importa, mas importava. Importava porque as pessoas estavam finalmente a ver não só a Ava, mas o que tinha acontecido. O que tinham deixado acontecer, porque o silêncio era o seu próprio tipo de crime. Ela não respondeu, apenas fez-lhe um pequeno aceno de cabeça. Foi o suficiente naquela noite. Ela sentou-se na sala de estar, a folhear um livro, enquanto o pai lia o jornal. A televisão estava ligada ao fundo, o zumbido baixo de um qualquer programa policial. Nenhum deles estava realmente a ver. Sabes que o pai dela dobrou o jornal, colocando-o em cima da mesa. Eu tinha o meu próprio Connor Tate quando tinha a tua idade? Eva olhou para cima. Sim. Ele acenou que não tinha redes sociais na altura, mas o jogo era o mesmo. Ele inclinou-se para trás, com os olhos distantes, como se estivesse a ver algo de há muito tempo atrás. Há sempre alguém que pensa que se pode safar. Eva hesitou. Fizeste alguma coisa em relação a isso? O pai exalou lentamente. Não tive escolha, ela franziu o sobrolho. O que queres dizer com isso? Ele virou-se para ela. A sua expressão era firme. Eu tinha de tomar uma decisão, deixar que ele decidisse quem eu era ou decidir isso por mim própria. Ava engoliu e o pai sorriu ligeiramente. Estou aqui sentado, não estou? Uma pequena gargalhada escapou-lhe, surpreendendo-se a si própria, sim. Acho que sim, ele deu-lhe uma palmadinha no ombro. E tu também. Eva ficou sentada com isso durante algum tempo. Porque, durante muito tempo, sentia-se como se Connor tivesse todo o poder, como se ele decidisse o rumo das coisas, como se ela não tivesse controle, mas isso não era verdade. Ela também tinha feito uma escolha, de falar, de lutar, e isso tinha feito toda a diferença. Na segunda-feira de manhã entrou na escola, os corredores pareciam diferentes, ou talvez ela estivesse diferente. Lena Carmichael fez-lhe um pequeno aceno de cabeça.
Do outro lado do corredor, não era um pedido de desculpas. Não era uma desculpa, mas era algo suficientemente próximo. O rapaz da aula de inglês abriu-lhe a porta, sem dizer nada. E quando ela se sentou na cafetaria, uma rapariga da sua turma de história deslizou para o lugar em frente ao dela. Importa-se que eu me sente aqui? Eva olhou para ela por um momento e depois encolheu os ombros, mas não se importou. Não estava à espera de um pedido de desculpas de toda a escola. Não precisava de um porque já tinha ganho, não por se ter livrado de Connor Tate, mas certificando-se de que da próxima vez alguém como ele não ganharia tão facilmente. Porque, da próxima vez, as pessoas não se limitariam a desviar o olhar. Ninguém devia ter de lutar para ser tratado com respeito. Ninguém deveria ter que provar que merece existir sem ser assediado. Mas a verdade é que defendermos-nos nem sempre é fácil. Por vezes, as pessoas desviam o olhar. Por vezes, fingem que não está de a acontecer. Mas o silêncio ajuda os rúfias a ganhar. E no momento em que deixares de estar em silêncio, no momento em que se recusa a deixar que eles o definam, é aí que eles perdem o seu poder. Se esta história significou algo para si, considere subscrever, porque essas conversas são importantes, e quanto mais falarmos sobre elas, mais difícil é para alguém fingir que não. Durante meses ela ficou em silêncio, suportando a sua crueldade, mas quando ele ultrapassou os limites, o pai dela, o novo chefe da polícia da cidade, certificou-se de que era feita justiça. O refeitório da escola secundária de Westridge era um campo de batalha, mas não do tipo em que os punhos voavam. Ou lutas por comida era mais calmo do que isso. Era o tipo de sítio, onde um simples olhar podia dizer tudo. Quem pertencia e quem não pertencia, quem importava, quem não importava. 13 anos de idade. Eva Sinclair sentou-se no fundo da cafetaria, a comer as bordas das suas sandes de manteiga de amendoim, fingindo não ouvir os sussurros a 2 mesas de distância. Por que é que ela se senta sempre sozinha? Alguém murmurou. Talvez ela não tenha amigos. Eva já tinha ouvido tudo isso antes. Não era nova a sensação de ser uma estranha. Era uma das poucas alunas negras de Westridge. E tinha aprendido desde cedo que misturar-se não era uma opção. Em vez disso, tentava manter-se invisível, movendo-se pelos corredores como uma sombra. Mantendo-se reservada, era mais fácil assim, mas não para Connor Tate. Connor tinha feito da sua missão pessoal, certificar-se de que Eva sabia exatamente qual era a sua posição. Ele não era apenas mais um miúdo na escola. Ele era um tipo de rapaz que andava como se fosse o dono do sítio, o filho de um empresário local, com amigos em todos os sítios certos. Connor era o nome que os professores diziam com um sorriso, o miúdo que os pais convidavam para as festas na piscina, aquele que conseguia safar-se de qualquer coisa. E no último mês, ele tinha decidido que Ava era o seu alvo preferido. Começou por empurrar os livros dela da secretária, esbarrar acidentalmente nela no corredor, o tipo de coisas a que ninguém chamaria bullying. Apenas miúdos a serem miúdos. Mas nunca parou por aí. Hoje foi o almoço dela. Ava mal tinha dado uma dentada, quando uma mão lhe arrancou o saco de papel da mesa. Ela olhou para cima e lá estava ele, a sorrir como se tudo isto fosse uma piada. O que é que tem, Sinclair? Connor rasgou o saco, tirando as sandes com um nojo exagerado. Manteiga de amendoim, a sério. Adivinha. O novo emprego do teu pai não paga o suficiente para comer a sério. As gargalhadas espalharam-se pela mesa atrás dele. Os dedos de Eva enrolaram-se debaixo da mesa. O seu maxilar apertou-se, mas ela manteve-se em silêncio. Connor aproximou-se mais. Sabes, devias mesmo agradecer. Só estou a tentar ajudar-te a fazer dieta. Ele atirou a sandes por cima do ombro e aterrou no chão com um suave estrondo. O estômago de Eva revolveu-se e ela não ia chorar. Não aqui, não à frente deles. Esticou a mão para apanhar o que restava do seu almoço. Mas antes que pudesse, um pé desceu, esmagando as sandes no azulejo. Connor sorriu. Ups. Por um momento, o mundo encolheu-se. Era apenas Ava, a sandes esmagada, e o som dos seus risos a soar-lhe nos ouvidos. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela, à espera de ver o que ela ia fazer. Mas ela já sabia, pegou na mochila e levantou-se. Passando pelas mesas e ignorando os sussurros, os risinhos, o calor que lhe ardia por detrás dos olhos. Continuou a passar pelas portas da cafetaria, passando pelos cacifos até a casa de banho das raparigas. Trancou a casa de banho. Sentou-se na tampa da sanita fechada e respirou fundo. Isto não era novidade. Esperava até que a campainha do almoço tocasse.
Depois saía e fingia que nada daquilo tinha acontecido, porque contar a alguém nunca resultava. Os professores diriam para o ignorar. O diretor diria que foi um mal-entendido. E amanhã começaria tudo de novo. Mas Ava não sabia que amanhã seria diferente. Amanhã ela iria ripostar e amanhã Connor iria pressioná-la mais do que alguma vez o tinha feito antes. Mas neste momento, tudo o que podia fazer era esperar. Eva mal falou quando chegou à casa nessa tarde. Foi diretamente para o seu quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Não era do gênero de bater com as portas. Sabia como desaparecer. Mesmo na sua própria casa, mas o seu pai reparou em Ava. A sua voz profunda atravessou a porta. Está tudo bem? Ela hesitou. Os seus dedos apertaram-se à volta da alça da mochila, antes de a deixar cair na cama. Sim, só estou cansada. Houve uma pausa, e depois um suspiro silencioso. O jantar é daqui a 1 hora. Ela esperou que os passos dele se desvanecessem antes de expirar. Ele já tinha muito com que se preocupar ao mudar-se para uma nova cidade. Entrar no gabinete do chefe, lidar com a confusão deixada pelo último homem. Ela não estava para adicionar o drama da escola secundária ao seu prato. Ela conseguia lidar com isso, exceto no dia seguinte. Connor certificou-se de que ela não o podia ignorar. Começou antes do primeiro período. Ava estava a tirar livros do cacifo, quando sentiu algo abater-lhe com força nas costas. Ela tropeçou para a frente. A sua testa quase embateu no metal frio. Risos. Virou-se lentamente e Connor encostou-se aos cacifos. Sorrindo. Meu mal, Sinclair. Não te vi aí. Os punhos dela cerraram-se nas laterais do corpo. Mas ela não disse nada, era isso que ele queria. Uma reação, mas Connor não estava satisfeito. A hora do almoço tinha se espalhado um rumor. Ela não tinha a certeza de quem o tinha começado, mas ela podia adivinhar quando entrou no refeitório. Os sussurros seguiam-na. Ouviram que ela tentou lutar com Connor? Nem pensar. Aposto que ela chorou depois de ter parado no seu caminho. A boca dela ficou seca, Connor sentou-se na sua mesa habitual, a sorrir enquanto percorria o seu telemóvel. Como se nada disso importasse. Os dedos dela enrolaram-se no tecido da camisola. Isto era pior do que os empurrões. Os almoços roubados, os tropeções nos corredores. Isto era certificar-se de que ela estava sozinha. Certificar-se de que ninguém se queria sentar com ela. Falar com ela, ser visto com ela. E resultou, ela sentou-se sozinha nesse dia. E no dia seguinte e no seguinte. Na sexta-feira ela pensou que talvez ele tivesse terminado, né? Talvez se tivesse aborrecido. Estava enganada, a campainha final tocou. E Ava dirigiu-se para a porta da frente, aliviada por estar a ir para casa. Estava a meio caminho do parque de estacionamento, quando ouviu a voz atrás de si. Olá, Sinclair! Ignorou-a e continuou a andar. Onde vais? Pensei que éramos amigos. Os seus dedos agarraram as alças da mochila com mais força. O pavimento parecia demasiado aberto. Demasiado exposto, uma mão agarrou-lhe o pulso. Ela afastou-se, girando em torno de si. Não me toques, Connor. Sorriu como se tudo isto fosse um jogo. Relaxa, só queria dizer olá. Os rapazes atrás dele riram-se sempre. O pulso de Eva batia-lhe nos ouvidos. Deixa-me em paz. Connor inclinou-se. A sua voz baixa. Ou o que vais dizer sobre mim? Eva engoliu um pensamento difícil. Então ele puxou a alça da mochila dela. Só estás zangada porque ninguém se importa. Algo estalou antes que ela se apercebesse do que estava a fazer. Eva empurrou-o com força. Connor tropeçou um passo para trás, apanhado desprevenido pela primeira vez. Ele não estava a sorrir. E isso deveria ter sido o fim da história. Mas não foi. Porque Connor não estava habituado a ser envergonhado. E naquele momento, decidiu certificar-se de que ela nunca o esqueceria. Mas Eva não fazia ideia do quão longe ele estava disposto a ir. Eva mal dormiu nessa noite, no momento em que a sua cabeça tocou na almofada. A sua mente repetiu a cena no parque de estacionamento, o olhar na cara de Connor quando ela o empurrou, a forma como os seus amigos ficaram calados por um segundo, antes de as gargalhadas recomeçarem. Ela nunca lhe tinha tocado antes, nunca tinha lutado. E agora, ela não fazia ideia do que viria a seguir. O sábado passou sem que nada acontecesse. Depois o domingo e a segunda-feira de manhã. Ava convenceu-se de que talvez, apenas talvez, Connor tivesse decidido seguir em frente. Ela devia ter percebido melhor. Começou com as escadas. Depois os sussurros, no terceiro período. Os sneakers tinham se transformado em algo mais. Enquanto ela caminhava pelo corredor, os alunos viravam os telemóveis para ela, fingindo estar a olhar para algo engraçado. Alguns apontavam, outros riam baixinho.
Outros apenas abanavam a cabeça, como se soubessem algo que ela não sabia. O estômago de Eva revirava-se, deslizou para a sua secretária na aula de inglês, os olhos colados à superfície riscada, tentando bloquear os murmúrios à sua volta. Depois uma voz vinda de trás dela. Belas fotografias Sinclair. A cabeça de Eva levantou-se e viu Lena Carmichael, uma das amigas de Connor. Estava a sorrir enquanto tocava no telemóvel. O peito de Eva apertou-se. As suas próprias mãos procuraram o telemóvel na mochila. Quando o desbloqueou, as notificações estavam cheias. A sua respiração ficou presa na garganta. Era uma fotografia dela, tirada no parque de estacionamento da escola, né, quando ela tinha empurrado Connor, mas alguém a tinha editado. Na nova versão, a cara de Ava estava torcida com uma raiva exagerada, e letras vermelhas em negrito tinham sido colocadas no topo. A psicopata Sinclair não se consegue controlar. Os seus dedos tremiam e havia comentários. Dezenas deles, uau. Ela parece perturbada. Não admira que não tenha amigos. O Connor devia ter lhe batido de volta. Ouvi dizer que ela tentou arranhar-lhe a cara. Agora já não era só um rumor, né? Era algo pior. Algo que as pessoas podiam ver e acreditar. A garganta de Ava fechou-se e ela forçou-se a engolir. Não iria chorar. Não aqui. Não à frente deles, Lena inclinou-se novamente para a frente, voz doce como um xarope. O Connor diz que tens um problema de temperamento. Talvez devesses procurar ajuda. A pulsação de Eva martelava, e ela olhava fixamente para a frente. As unhas cravadas na palma da mão. Nunca se tinha sentido tão humilhada na sua vida. À hora do almoço, toda a gente já tinha visto a fotografia. Quando a escola acabou, já toda a gente falava dela. E quando Eva chegou a casa, estava pronta para desaparecer. Mas quando entrou pela porta da frente, o seu pai estava à espera e tinha o telemóvel na mão. Ava, a sua voz era firme. Demasiado firme, senta-te! O seu estômago revirou-se e ela afundou-se no sofá, a mochila ainda nos ombros. O pai virou o telemóvel para ela. Era a mesma fotografia, as mesmas palavras. O seu rosto estava ilegível. Queres explicar-me isto? O coração de Eva batia forte. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu sei que os olhos dele escureceram e também sei exatamente quem o fez. Um nó formou-se na sua garganta. Pai, por favor. Mas ele já não estava a ouvir, já estava a marcar um número. E nesse momento, Ava soube que Connor tinha finalmente se tinha metido com a pessoa errada. O pai de Eva não era um homem que gritava, não batia com as portas nem fazia ameaças, né? Quando estava zangado, ficava calado. E neste momento, o silêncio na sala de estar era suficientemente espesso para sufocar. O suficiente para o sufocar, ele encostou o telemóvel ao ouvido. A sua expressão era ilegível. Eva observou-o enquanto ele falava com a sua voz calma, mas firme. Diretor Dawson, precisamos de falar agora. O estômago de Eva revirava-se. O seu pai, o homem que tinha passado anos a resolver disputas de gangues e casos de corrupção na cidade, estava agora a tratar do seu drama escolar e não o estava a tratar como um drama de todo. Conseguia ouvir a voz abafada do diretor Dawson. Do outro lado, qualquer coisa sobre investigar o assunto. Qualquer coisa sobre miúdos serem miúdos. O maxilar do pai ficou tenso. Não. Não vamos investigar. Vamos resolver isto hoje. Eva ficou gelada. Nunca o tinha visto assim, no espaço de uma hora. Estavam no carro dele, a caminho de West Ridge Middle. O edifício parecia diferente à luz da noite. Mais vazio, mais silencioso. Quando entraram, o diretor Dawson já estava à espera, no escritório de braços cruzados sobre o peito. O chefe Sinclair cumprimentou-o com um sorriso forçado. Sei que tem algumas preocupações. O pai dela não se incomodou com conversa fiada. A minha filha há mais de um mês e agora está a espalhar falsas acusações sobre ela. Online, sacou do telemóvel. Segurando-o, isto é o que eu quero que seja removido. O diretor mexeu-se desconfortavelmente. Agora, chefe, não vamos exagerar. Falei com os pais do Connor e eles garantiram-me. Não me interessa o que os pais dele lhe garantiram. A voz do pai dela era de aço. Quero saber o que ele fez. O diretor hesitou. Não queremos castigar um aluno por... O pai dela deu um passo em frente, baixando a voz. Sabes qual é o meu trabalho, Dawson? Eu faço cumprir a lei e a última vez que verifiquei. O assédio cibernético e o bullying direcionado. Enquadram-se em algumas categorias graves. Fez uma pausa. Mas sabes o que é pior? Uma escola que fecha os olhos a isso. Eva ficou a ver, enquanto a cor se esvaiu da cara do diretor. Eu vou falar com os Tate outra vez. O pai dela não se mexeu?
Vais fazer mais do que falar. Vais certificar-te de que aquela fotografia é retirada. Vais certificar-te de que isto não volta a acontecer. E vais responsabilizar o Connor. Ava nunca tinha visto o diretor Dawson nervoso antes, mas agora estava, e foi então que a porta do gabinete se abriu. E Connor Tate entrou, seguido pelos seus pais, o seu pai. Richard Tate era um homem com presença. Ombros largos, fato caro, o tipo de homem que possuía clubes de campo e campos de golfe. A sua mãe era mais pequena, com um sorriso apertado que nunca chegava aos olhos. Connor, porém, tinha perdido o sorriso. Chefe Sinclair. Richard disse suavemente. Não vejo por que é que isto tinha de se tornar um espetáculo. O pai dela não pestanejou. O seu filho conseguiu. Senhora Tate soltou uma gargalhada aguda. Vá lá, eles são apenas miúdos. Empurram-se uns aos outros. Isto é tudo tão desnecessário. Ava sentiu os punhos acerrarem-se desnecessariamente. O pai respirou fundo antes de falar. Se a minha filha tivesse F,